Boa noite. É chegado o momento de iniciarmos o nosso estudo da série do Projeto Espiritizar. É o livro A Obsessão Silenciosa, que faz parte da série Saúde Espiritual. Nós estamos abordando já há algumas semanas o 4º capítulo. Sugerimos àqueles que não tenham assistido os nossos estudos anteriores a visitarem o canal e darem uma olhada. Nós temos lá diversos estudos. É o canal Conexão para a Luz. E hoje nós iremos abordar, como dissemos, a continuação do capítulo 4, que é justamente o capítulo que traz como título o mecanismo da obsessão simples. Vamos para um breve comentário de uma mensagem de Emmanuel para iniciar o nosso estudo. Então, do livro O Evangelho, comentado por Emmanuel, a passagem do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Separamos uma parte que nos chamou mais atenção. Anseias pela convivência dos benfeitores desencarnados, com residência nos planos superiores. E tê-lo-ás contigo, se quiseres. Guarda, porém, a convicção de que todos eles são agentes do bem para todos e com todos, buscando agir através de todos em favor de todos. Então vamos aqui fazer algumas observações que aprofundam esse conteúdo que Emmanuel nos traz. Então, Emmanuel faz uma referência bem interessante. O desejo que todos nós temos da convivência com os espíritos do bem, com os benfeitores desencarnados, que residem nos planos superiores. E isso é totalmente possível, Emmanuel nos diz. Porém, entretanto, é necessário observar esse esclarecimento deles. Guarda a convicção de que todos eles são agentes do bem para todos e com todos, buscando agir através de todos, em favor de todos. Ou seja, é imprescindível que estejamos trabalhando o amor incondicional nos ensinado por Jesus nos evangelhos. É preciso que, de fato, tenhamos-nos aberto à sensibilidade, à vivência do bem, da caridade, do perdão, da indulgência, da percepção de que todos somos filhos de um mesmo Pai e com o mesmo destino, a perfeição e a felicidade plena. À medida em que essa percepção espiritual da vida esteja sendo bem trabalhada em nós, claro que teremos ao nosso lado a convivência dos benfeitores espirituais, porque estaremos no mesmo campo de sintonia, de frequência aos objetivos elevados da vida. É a isso que Emmanuel nos convida a estarmos refletindo e sensíveis cada vez mais à prática do bem. Vamos então para o primeiro tópico do nosso estudo dessa noite. É o 5º encontro que estamos tendo sobre o tema mecanismo da obsessão simples. No entanto, quando durante o dia ficamos inquietos, com apreensões angustiantes,
as ambições desenfreadas, as paixões perturbadoras, ao desdobrar do corpo, ao adormecermos fisicamente e o nosso espírito se afastar do corpo. Seremos atraídos por espíritos que se comprazem com esse tipo de energia, que nos influenciarão diretamente. Então, o natural é que à noite o nosso espírito, que estará em atividades, estará vinculado àquele campo de ideias, de desejos, de objetivos que alimentou durante o dia. E se durante o dia, em boa parte, estivemos envolvidos por emoções angustiantes, por ambições desenfreadas, por paixões perturbadoras, quando fisicamente adormecermos, naturalmente seremos atraídos por espíritos que se complazem, que se sentem bem com esse tipo de energia, com esse tipo de vibração. Então, é bem importante estarmos cientes disso. A noite que temos é o resultado da qualidade do dia em que estivemos vivenciando pensamentos, sentimentos e emoções que criam um campo magnético e vibratório que nos acompanha quando fisicamente estivermos adormecidos. Ao despertar pela manhã, traremos as inquietações de uma mente atribulada e tarda. O sono nessas condições não é repousante. A pessoa acorda cansada, psíquica e fisicamente, tendo dificuldade para realizar os compromissos e as lições edificantes da vida. Então, dia envolvido por desequilíbrios emocionais, uma noite perturbada em companhia de espíritos também perturbados. E ao despertar, traremos as inquietações de uma mente atribulada e tarda, de uma mente cansada, naquele estado de preguiça. O sono nessas condições não é repousante, de forma nenhuma. Então, é como se gerasse um círculo vicioso. Dia mal vivido, noite mal dormida, que vai incentivar padrões desagradáveis para o dia seguinte. O fato de não lembrar o que aconteceu durante a noite não significa muita coisa. Importante é a forma como nós despertamos. Essas sensações são consequência natural de ações que realizamos durante o dia, vitalizando pensamentos e atos destrutivos. À noite, teremos a resposta daquilo que cultivamos durante o dia. Então, aqui nos é chamada a atenção ao seguinte, olha, pouco importa que não nos lembremos com relativa clareza o que é que houve durante a noite. Que tipos de companhias e de envolvimentos tivemos. Mas é importante a percepção das sensações que
estaremos envolvidos ao despertar. Se forem sensações desagradáveis, reservemos um tempo maior ao acordar para a oração, para uma leitura edificante, para ir quebrando um campo desagradável de sintonia que tenhamos trazido. E no final, aqui diz: à noite temos a resposta daquilo que cultivamos durante o dia. E durante o dia, meus amigos, as diretrizes estão em nossas mãos. O que vamos cultivar de pensamentos, de sentimentos e emoções, agora que estamos melhor esclarecidos, sabendo que tem uma consequência para a noite e para o dia seguinte, investamos o máximo em manter um nível de equilíbrio interior, de harmonia emocional, que trazem não só de imediato benefícios no nosso dia a dia, mas que nos facultam noites com boas companhias espirituais e em atividades nobres. O sono é um grande parâmetro de avaliação de como nós estamos vivendo. Devemos observar como nos sentimos pela manhã ao acordar. Se despertamos alegres, contentes, dispostos, de bem com a vida, é sinal que durante o sono estivemos em excelente companhia espiritual. Então, o sono é um grande parâmetro de avaliação de como nós estamos vivendo. E isso é importante, porque essa característica predominante for de pesadelos, de sonhos desagradáveis, precisamos investir mais em renovação interior, em vivência do bem, em alimentar pensamentos bons durante o dia. Bom, se acordarmos sentindo estamos aqui com um probleminha pequeno na internet, já estamos resolvendo. Se acordamos nos sentindo bem, bem dispostos, ótimo, é sinal de boas atividades espirituais durante o repouso físico. Sem dúvida nenhuma. Mas é importante sempre nos lembrarmos no entanto, se despertamos com a mente atribulada, tarda, sob incômodo cansaço físico e psíquico, é que não estivemos em bons lugares, nem com boas companhias, independente de termos lembrança disso ou não. Aqui esse detalhe, né? Porque para as pessoas que não têm o conhecimento espiritual que nós recebemos pela doutrina espírita, e muitas dessas pessoas acham que corpo, mente, espírito é tudo uma coisa só, elas não trabalham esse discernimento quando acordam. E nem tem durante o dia. Mas nós
Temos. E devemos utilizar esse conhecimento, essa análise, ao despertar, porque é um momento muito importante e que vai nos dar uma ideia de como foi a nossa noite, de se realmente os resultados do clima espiritual que despertamos não trará conexão com certas lembranças, porque nesses momentos em que paramos para pensar o que é que houve durante a noite, poderão nos ocorrer certas particularidades de sonhos que não teríamos se não houvéssemos feito essa reflexão. É por isso que ela é tão importante. Ampliando um pouco mais a análise sobre o sono, reflitamos que os espíritos podem usar o sono para intensificar seus processos obsessivos. Há três maneiras: a insônia, o sono torturado, o sono hipnótico. Então, três características de situações que é importante aqui analisarmos. A insônia, claro, quando, de forma incomum, nos percebemos com dificuldade em adormecer e não verificamos nenhum estado doentio ou de dificuldade orgânica para aquela dificuldade agora de adormecer. E se essa dificuldade se estende por mais algum tempo, aí é importante analisarmos sobre esse ângulo. Não estará havendo alguma influência espiritual interferindo para que eu não concilie ou não consiga adormecer? Se isso prossegue por mais algum tempo, aí é importante buscarmos uma prece a mais, uma leitura mais demorada do Evangelho, de uma mensagem espírita, para que as ideias e os pensamentos nossos abram campo de melhor sintonia com a espiritualidade benfeitora. Porque, às vezes, essa interferência espiritual fica bem evidenciada que é para que a gente não pegue no sono. E a gente não consiga conciliar a necessidade do repouso físico, né, e emocional e mental que temos todas as noites ao dormir. A outra questão que é destacada aqui é o sono torturado. Se um sono torturado for mais viável para eles, para os obsessores que tentam nos obsediar, eles nos incitam o sono para que logo em seguida, ao sair do corpo, sejam feitas interferências mentais e espirituais que vão ser registradas sob a forma de pesadelos, normalmente ligados à perseguição. Então, outro ponto aqui que é necessário a nossa atenção é quando nos vem aquele sono incontrolável e que muitas vezes nos impedem até de um momento de preparação, que é sempre importante, de uma oração, de uma leitura de uma mensagem espírita antes de dormirmos, mas o sono está tão incontrolável que a gente adormece. E nessas situações há uma possibilidade séria de ser um sono hipnótico, um sono para a gente adormecer logo. E o que vai caracterizar isso de forma mais evidente é se depois tivermos pesadelos.
que se surgem pesadelos depois de um sono incontrolável desse, está mais do que caracterizado que houve uma interferência espiritual negativa para adormecermos tão rapidamente. E ao despertar, aí voltam aquela orientação de um tempo melhor de prece, de leitura, porque já percebemos que a noite não foi boa. Tivemos pesadelos. Não podemos acordar sem levar isso em conta, em termos de advertência espiritual. Outro problema ligado ao processo de influência espiritual é um sono hipnótico, ou seja, aquele sono que aparece repentinamente em situações inadequadas. Por exemplo, em palestras, seminários reflexivos, e quando buscamos uma leitura edificante, que nos auxiliarão com clichês mentais positivos. Então, aqui uma advertência para aquele sono que se dá em momentos importantes. A gente chegou para assistir uma palestra, chegou descansado, mal começa a exposição e vem um sono incontrolável. Aí precisamos estar atentos, porque pode estar havendo uma interferência espiritual, mesmo que à distância. Às vezes, estando numa instituição espírita, há fronteiras vibratórias de proteção no centro e determinados espíritos obsessores não entram, mas podem à distância, através das vibrações em sintonia psíquica, induzir o sono hipnótico naquele que está passando por um processo de influenciação espiritual mais severa. Então, é importante estarmos atentos a isso, para tomarmos medidas que nos ajudem a sair daquele envolvimento magnético que está querendo, de propósito, nos impedir a realização de uma tarefa nobre, de um estudo. Aqui em seguida é dado algumas dicas. É muito comum, logo nas primeiras páginas de um livro edificante, sermos acometidos de um sono enorme. Isso não aconteceria se estivéssemos em outro lugar, fazendo algo menos salutar. Isso ocorre para que não aprendamos e reflitamos sobre diretrizes que nos libertaria de processos obsessivos. Então, muita atenção para esse sono enorme que pode nos acometer, para que, de fato, ele, que não deixa de ser uma influência espiritual obsessiva, impedir, às vezes a gente mesmo em casa vai começar a leitura de um livro, e aí bate aquele sono, sem haver motivos físicos para aquele sono ter acontecido. Aí precisamos tomar algumas medidas. É o que é indicado aqui, ó. Sugerimos que, se passamos por momentos assim, de sono hipnótico, quando nos dispomos a algo edificante, seja uma leitura, palestra ou meditação,
que passemos uma água no rosto, peçamos ajuda ao nosso anjo da guarda e perseveremos nos esforços de aprimoramento. Então, muito importante analisarmos aqui um pouco mais essas orientações. Então, percebemos esse sono hipnótico que nos quer impedir uma ação edificante, uma leitura, um estudo, lavar o rosto, utilizar a prece direcionada ao nosso anjo da guarda, aos espíritos benfeitores, e ter confiança dessa ajuda e insistir naquela leitura, ou naquela palestra, naquele estudo. Porque nós podemos ali estar sendo acometidos de uma insidiosa ação obsessiva, visando dificultar um trabalho de aprimoramento espiritual que estaríamos realizando. Então, esse é o último tópico do estudo dessa noite. Sempre pedimos a você que nos acompanham, compartilhar esse vídeo, essas informações, dar uma curtida que ajuda a que o vídeo também seja mais transmitido pelas plataformas sociais. E até o próximo encontro. Uma boa noite a todos.